Espírito de Deus toma a boca do mensageiro, a palavra produz o resultado para o qual foi mandada. Acompanhe agora mais uma inédita mensagem de paz e vida, ministrada pelo pastor Danilo Queiroz. Abra o seu coração e faça mais do que ouvir. Tome posse, pois essa palavra é para você. Paz seja com todos, amém? Pega por favor a palavra de Deus, abra comigo no Evangelho de João, no capítulo de número 3, no versículo 8, Jesus está tendo um diálogo com um homem extremamente religioso e experiente na fé, mas um homem que ainda não soube o que era nascer de novo. O que era nascer de novo? Um mestre em Israel, ele chega até passar uma vergonha de dizer: vou entrar no ventre da minha mãe de novo. Imagina, né? Uma pessoa tão entendida falando isso, hein? Imagina que vergonha que não foi para ele. E Jesus falava para ele de um nascimento espiritual. E é isso que nós precisamos. Tanto que quem tem esse novo nascimento, a mentalidade da pessoa é obrigado a mudar. Você já não vê mais o mundo do mesmo jeito. Você não olha mais para as coisas que têm acontecido mais como tragédias, mas você vê sinais, a Bíblia se cumprindo. E todo lugar você começa a ver, sentir e andar na presença de Deus. Jesus disse assim em João capítulo 3, versículo 8: o vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. É uma vida que não é mais você que controla. Você faz planos. E se Deus mudar tudo, você não vai ficar como uma criança birrenta se batendo no chão. Você já viu criança birrenta fazendo isso? Se batendo no chão? Dá até vontade de expulsar em nome de Jesus, né? Você não vai mais fazer isso. Porque você entende que tem um vento guiando a sua vida. Esse vento, no hebraico, se chama de ruá. Ruá. E este vento já se movia sobre as águas, sobre a face das águas no abismo, desde o princípio. O Espírito Santo sempre esteve lá. Talvez sempre esteve soprando em sua vida, só que talvez em um momento você tentou andar contra o vento, mas agora você vai andar a favor deste vento. Pelo vento do Espírito as coisas vão se mover, pelo vento do Espírito as coisas ganharão a vida de Deus, amém? Você crê nesta palavra? Você crê que Ruá, o Espírito, o vento, ele está entre nós nesta reunião também? Então eu vou reler o versículo 8, e você repete bem alto, bem forte, em bom som e alta voz. Vamos lá. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido de Deus. Se for nascido de Deus, sua vida tem que andar neste parâmetro, neste vento. Não pode ter vento contrário. Não adianta você tentar segurar-se na sua vontade. Tem que se mover no vento do Espírito. Quem crê que o Espírito Santo já está entre nós mesmo? Então, por favor, desocupe as suas mãos e vamos aplaudir o Senhor Jesus. Vamos aplaudir o Espírito Santo. Vamos aplaudir aquele que pode e vai soprar entre nós também essa noite. Pai Santo, Deus bendito e todo-poderoso, nós te aplaudimos e te glorificamos. Senhor, abra
abra o céu para receber este louvor. E sobre nós, sopra a tua vida, Senhor. Sopra o vento, o ar entre nós. E que o teu vento, que o teu Espírito guie e leve a sua palavra com poder e autoridade a cada alma. E que a tua palavra, que nunca volta vazia, ela vá e produza o resultado. Em nome do Senhor Jesus. Quem crê, diga amém, Senhor. Diga amém, Jesus. Pode sentar-se, por favor. Quando o vento do Espírito sopra sobre aquele que é nascido de Deus, nem sempre esse vento, ele vai soprar a favor, e cá entre nós, quase nunca vai soprar a favor daquilo que você quer, ou que você idealiza. Nas últimas semanas nós colhemos alguns testemunhos, eu ouvindo vocês contando, sabe, dona Zilda, aquele testemunho que a senhora contou, eu sei que não era o maior testemunho que a senhora foi contar, mas aquele que aquela mulher bateu na sua porta e a senhora entendeu, aquilo ali me impressiona, porque é o vento de Deus. Poxa, quem é que não quer salvar o parente primeiro, né? Aí Deus sopra o vento e fala, não, eu tenho outra alma aqui, já está na fila da salvação e você tem que ganhar essa. Porque o vento está soprando em outro lugar. Verdade ou não é? Eu falo, meus companheiros de obra, como na Paz e Vida nós costumamos dizer, o vento sopra de vez em quando de um lugar para o outro, deixa saudade aqui, desafio acolá. Mas todo pastor de sucesso, de verdade, não é aquele só que lota a igreja, ou que prega para uma grande multidão, ou tem um discurso abastado de teologia, por mais que isso seja importante. Mas é aquele pastor que não contraria este vento, que não deixa o vento das emoções, ou das vãs doutrinas, ou do próprio ventre, soprar contra esse vento do Espírito. Que às vezes é muito forte, mas às vezes é como uma leve brisa que vai guiando a sua vida. Se você não atender a este caminho do vento, que faz o vento, você vai acabar se pondo contra o vento. E o vento é como a direção que Deus te dá. E às vezes nessa direção, ou neste vento que Deus sopra, pode ser que você não entenda por que tem que ser daquele jeito. Pode ser que você não entenda por que nesse momento, ou por que eu tenho que fazer isso. Mas é ruá soprando, o vento soprando, o Espírito te levando. E talvez até respondendo uma oração sua, mas de um jeito que você não esperava. Porque nós temos uma habilidade de orar a Deus e tentar fazermos um roteiro, né? Deus primeiro vai fazer assim, aí vai fazer assim, aí vai fazer assim, pronto. Milagre aconteceu. E nem sempre funciona assim. Deus pode fazer coisas novas. Veja o exemplo desse homem chamado Jonas, no livro que leva o seu próprio nome. Por favor, livro de Jonas. Não sei se vai ajudar a todos, mas está entre o livro do profeta Miqueias, que é após o livro de Jonas, e o pequeno livro do profeta Obadias. Livro de Jonas, capítulo 1, e o versículo é o de número 1, tá? E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade Nínive e clama contra ela. Leve uma mensagem que sopre contra essa cidade, porque a sua malícia subiu até mim. Você consegue imaginar que para irritar
um Deus que é longânimo, misericordioso, que renova a sua misericórdia a cada manhã, o ser humano tem que pegar pesado, né? Deus tem misericórdia de todos. Abraão um dia disse: Senhor, e se tiver só 10 justos numa cidade inteira, o Senhor salva a cidade? Deus disse: por causa dos 10 justos, eu salvo a cidade. Se tiver um justo, eu salvo. Imagina 10. Imagina, uma cidade inteira pode ser salva por causa de uma pessoa de joelho no chão, por causa de uma igreja clamando a sinceridade do evangelho, hein? Vai lá e leva uma mensagem contra ela. O vento vai soprar contra essa cidade. Deus estava soprando um vento a Jonas e um vento para Nínive. Jonas só precisava levar a mensagem, ele já fazia isso. E era simples: pregue contra Nínive. É para falar do pecado deles e falar que se não houver arrependimento, não tem jeito mais para eles. Era o último vento para aquela cidade. Era o último dia de arrependimento. E olha o que está escrito no versículo de número 3. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, e pagou, pois, a sua passagem, e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis. E de diante da face, Jonas falou: vou fugir desse vento. Qual é o lugar mais longe que você consegue imaginar de Manaus? Qual é o lugar mais longe? Fala aí um lugar para mim. Fala, gente, pelo amor de Deus. Nem que você fale Iranduba. Como é? Eu não vou reproduzir essa. Puraquequara é brincadeira dele. Só porque o nome é difícil. Hã? Qual? Lábrea, misericórdia. 10 dias de barco, 10 dias e 10 noites. E se for a pé, porque o rio está seco, piorou. Não, vou lá para Lábrea, fugir de Deus. Hã? O que Jonas parece que não entendeu é que não tem como fugir de Deus. Você pode esconder da igreja, do pastor, pode ou não pode? Claro que pode. Você pode ser um agente 007, inclusive. Tem uma vida dupla. Um na igreja, outro no mundo, e a consciência é tua. Você aprende a verdade aqui, mas você pode levar uma vida inteira até enganando as pessoas. Claro que pode. Tem gente que mente a vida inteira. Tem gente que finge ser o que não é. Nós vemos os artistas aí, eles parecem ser tão felizes, tão prósperos, daqui a pouco morre um, estava endividado. Morre outro viciado nisso e naquilo. Poxa, eu pensei que ele era tão feliz. Pensei que ele era tão engraçado. Jonas se esqueceu de uma coisa que você não pode se esquecer. Por favor, deixa marcado aqui. E vá comigo no Salmo 139, por favor. Salmo 139. Vamos ler a partir do versículo 1, por favor. Senhor, tu me sondastes e me conheces. Tu conheces o meu assentar, o meu levantar. De longe entendes o meu. Sabe quando você pensa uma coisa e não consegue expressar em palavras? Já aconteceu com você? Você está tentando falar com a pessoa e a pessoa não entende o que você quer dizer, porque nem você consegue explicar. Deus entende. Deus entende, Ele sabe o teu pensamento. E olha o versículo 3: cercas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos.
sem que haja uma palavra na minha boca. Eis que, ó Senhor, tudo conhece. Tu me cercastes em volta, puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não posso atingir. Para onde me irei? De quem? De quem? Do teu espírito. Jonas está fugindo do espírito, não está? Vou fugir do espírito de Deus. Davi está perguntando: para onde é que eu vou me esconder? Ou para onde eu fugirei da sua face? Por favor, versículo 8. Se eu subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no Sheol, no abismo, no lugar dos mortos, a minha cama, eis que tu ali estás também. Se eu tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Imagina, não tem como fugir de Ruá, do vento de Deus. Seja onde for, este vento vai soprar. E mesmo que as partes se espalhem, como o vale de ossos secos estavam espalhados, quando o vento soprar, cada qual estará no seu lugar. Cada pessoa que estava perdida vai cumprir o propósito. Seja onde for, a mão de Deus e o vento do Espírito vai estar sobre você e vai te suster em todos os seus caminhos. Não tem como fugir deste vento do Espírito. Jonas tentou. Só que ele, na tentativa de fuga, estava se pondo contra o vento do Espírito. Imagina que maravilha é ter uma vida conduzida por Deus. Deus abrindo porta onde você nem imagina. Aí que a gente começa a entender porque o vento aparece tanto na Bíblia. O vento abriu o mar. Poxa, mas o vento teve força para fazer 2 paredes d'água, mas não levou aquele povo embora, porque para abrir um mar tem que ser um furacão, sim ou não? Um tufão. Porém, o povo estava a favor do vento. Entende isso ou não? Não contra o vento. Mesmo que o vento cause uma certa turbulência, ou tempestade, ou tormentas no mar, quem está a favor do vento nunca perece. Esteja a favor deste vento. Deixa Deus guiar a sua vida. E mesmo que você não sabe nem de onde vem, nem para onde vai, é o vento do Espírito que vai guiar a sua alma para o céu. É assim que nós temos que estar, a favor do vento. Jonas falou: eu vou testar a andar contra o vento. O povo que ele comprou a passagem e entrou no barco, e o Jonas é tão covarde que ele compra o barco e vai lá para o fundo. É quase um suicida, né? Se morrer, vai todo mundo aqui até sem saber. E ele vai fugir da face do Espírito, ou tentar, né? Não, eu vou lá para Tarsis, lá eu posso pregar lá também. Ele podia pregar lá, verdade. Acredito que até uma alma ou outra precisava ouvir a palavra, mas o vento soprava para o outro lado. Os estudiosos garantem que ele estava indo centenas de quilômetros ao contrário da direção. Pelo menos a intenção era ficar a centenas de quilômetros. Eu não sei se ele chegou a tudo isso. Tarsis está do outro lado. É muito longe. Mas ele falou: não dá certo, Nínive, o povo é mau, vai que eu morra lá. Tenho medo daquele povo, ainda mais levando uma mensagem contra eles.
Então ele preferiu não ficar contra o povo de Nínive, mas ele ficou contra Deus. E aí, prefere ficar contra a mentira ou contra Deus? Contra o pecado ou contra Deus? Contra obedecer o mundo e o que o mundo está forçando você a fazer, e você tem que se opor a essas coisas do mundo e não se conformar, porque a Bíblia fala que vai ter coisas que a igreja não pode mais se conformar. Alguém tem que falar. Ou vai ficar contra o vento de Ruá, do Espírito, o vento de Deus. E tem gente que pensa que o vento de Deus é só uma brisinha, né? Volte lá comigo em Jonas, por favor. Livro de Jonas, capítulo 1, versículo de número 4. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamava cada um ao seu Deus, e lançavam no mar as fazendas que estavam no mar, para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão e se deitou. Filho pródigo, hein? E dormia num profundo. É um maluco, né? Não é? O povo está quase morrendo lá. Um está clamando por padroeiro, outro pelo Deus do mar, pelo Deus sol, cada um clamando o seu Deus. Naquela época já havia uma confusão religiosa muito grande. O povo está perdendo dinheiro. Você que já andou de barco no Amazonas sabe que o povo leva coisas de valor ali também. É como se o povo pegasse um grande barco hoje e falasse assim: joga o carro fora, é melhor o carro do que a vida. Não tem barcos que levam, grandes balsas que levam os carros? Joga os carros fora. E essas bolsas pesadas, joga fora. Foi isso que aconteceu. E aqui quem já andou talvez tenha um conhecimento na prática, e talvez comece a entender o desespero que estava aquele povo quase morrendo, porque bateu um vento que estava contra eles. Mas o vento não estava contra aquele povo religioso, porque até Deus permite que a pessoa tenha liberdade, ela escolhe o Deus que ela quiser, mesmo que seja um Deus mentiroso, de pau, de pedra, Deus permite que ela escolha. Deus não é contra os ricos do mundo, Ele orienta para não confiar na riqueza, mas se confiar na riqueza, no final perde a alma. Mas Ele permite as pessoas enriquecerem. Tem gente que tem sabedoria, nunca serviu a Deus, mas tem sabedoria e disciplina e enriquece. Enquanto tem muita gente da fé que não tem nem sabedoria, nem fidelidade, nem disciplina, e acaba vivendo uma vida terrível o resto da vida. Infelizmente, é uma realidade. Deus não tinha problema com a riqueza do povo. O vento estava contra Jonas e a sua desobediência, porque o vento já tinha soprado para ele dizendo: é para fazer isso, e ele não. Só que veja que uma pessoa desobediente dentro da casa pode causar um vento para todos os que estão na casa. O meu enteado é adolescente, e eu falo para ele: veja o que está vendo aí, viu? Internet, na televisão. Porque se o vento bater aqui, eu jogo você para fora. Está todo mundo no mesmo barco? Sim ou não? O vento vai bater só no porão, gente, ou vai bater no barco inteiro? Está a pessoa levando coisas ilícitas para dentro de casa, coisas roubadas, furtadas.
Vai bater o vento para todo mundo, meu amigo. Vai ou não vai? Está a pessoa aceitando bebedeira dentro da casa dela. Ela é convertida, mas ela aceita a bebedeira dentro da casa dela. Vai bater o vento na casa e vai pegar todo mundo. Mas se eu pedir oração, o povo aqui está orando até para o Deus que não existe. Enquanto isso, Jonas falou: quer saber? Vou dormir. Vou dormir. E não só dormiu, está num sono profundo. Até que o povo que está numa tormenta só, vai começar a perceber: não, tem alguma coisa estranha com ele. Sabe por quê? O filho pródigo, quando ele está no mundo, até o ímpio percebe que ele é o atrapalho da vida dele. Até o ímpio percebe: quando essa pessoa começou a frequentar a minha vida, o negócio começou a dar errado. Bate carro, celular quebra, o raio cai 2 vezes no mesmo lugar. Dá tudo errado. Uma coisa ou outra, quando dá errado, a gente sabe, são coisas da vida, sim ou não? Mas tem hora que o vento bate e não para mais, você fala: tem alguma coisa errada. Os ímpios começaram a perceber: está todo mundo preocupado, perdendo dinheiro, jogando mercadoria para fora. E aquele viajante que apareceu do nada, de última hora, está dormindo. Como se esse vento fosse uma coisa que ele já conhecesse. E ele já conhecia o vento. Ele sabia quem mandou o vento. Por favor, versículo de número 6. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: que tens dormente? Levanta-te, invoca o teu Deus, e talvez assim Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E dizia cada um ao seu companheiro: vinde, lancemos sortes, para que saibamos qual é a causa que sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu em quem? Olha que sortudo, ó, você que quer ganhar algum sorteio, só ganha sorteio desviado. Oh, que sorte! Quem é da fé não precisa de sorte, né? Eu preciso de Jesus, e você? Que bom! Que sorte, Jonas! Que coincidência! É quando a pessoa do mundo olha para você e fala assim: eu acho que você não deveria estar aqui. É quando alguém que está até embriagado olha para você e fala assim: você tem uma cara que vai na igreja. Quando você passa num lugar e até um morador de rua se levanta que nunca te viu na vida e fala assim: você tem um propósito de Deus ainda na sua vida. Nossa, que coincidência. E a pessoa tentando fingir que é do mundo, que está contra o vento e que está tudo certo, mesmo a vida dando tudo errado, está contra o vento, está fazendo tudo nas escondidas, está num sono da morte muito grande. Quando a sorte cai em Jonas, eles têm um temor. Eles não querem jogar o Jonas no meio do mar. E olha o que está escrito no versículo 8. Então disseram-lhe: declara-nos tu agora, por que razão nos sobreveio este mal? Qual é a sua ocupação? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo tu és? E ele lhes diz: eu sou hebreu. Eu temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e também a terra seca. Então os homens se encheram de grande temor e lhe disseram: por que fizestes tu isso? Pois sabiam os homens que fugiam diante do Senhor, porque ele lhe tinha declarado. E disseram-lhe: o que te faremos nós para que o mar se acalme? Porque o mar se elevava e engrossava cada vez mais. E ele lhes diz: levantai-me e lançai-me ao mar,
e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Eu disse para você, repito, o povo tinha medo de fazer isso. Imagina, é um peso muito grande jogar alguém assim num mar agitado, é como jogar a pessoa para a morte. Só que na verdade ele não estava sendo jogado para a morte, estava sendo lançado para fazer a vontade de Deus. Mas os marinheiros ainda tentaram remar, viu? Contra aquele vento. E quem é que pode contender com o Todo-Poderoso? Quem é que pode contra esta palavra? Quem é que pode estar andando nos barcos desta vida, tentando outra direção, sem que não seja atraído a esta presença? Pare de andar, de viver contra o vento e se lance na vontade de Deus, porque Ruá vai guiar a sua vida desde agora e para sempre. Contra o vento nunca mais. Eu quero viver a favor do vento do Espírito de Deus, e que este vento sopre em você também. Ele se lança, um grande peixe o abocanha, e ele não morre. Está 3 dias de reflexão, de agonia, de dor, de pequenos afogamentos, porque o peixe abre a boca, né? Entra aquela quantia de água, ele não dorme. Eu acredito que ele está vivendo um grande inferno sujo. As algas estão no seu corpo, aquela agonia. Já ficou muito tempo na água? Já? A pele engrugida. Jonas passando fome. E ele vai fazer uma oração para Deus. Ele ainda não morreu. Então ele percebeu, o vento ainda pode soprar a favor da minha vida. Eu não morri ainda, olha o tanto de livramento. Eu brinquei com Deus. Ele estava brincando com Deus. Você sabe que tem muita gente que até se converter de verdade, vai brincando com Deus, né? Vai fazendo a própria vontade, vai quebrando a cara, tendo prejuízo financeiro, vai dando tudo errado, e Deus vai mostrando para a pessoa. Jonas percebe, ou eu me arrependo de verdade nesse inferno que eu estou vivendo. E ele não estava falando de viver um inferno da boca para fora, não. Ele se sentia no abismo. Ele não sabia se estava vivo ou se estava morto mais. É como se ele estivesse perdido numa escuridão terrível, no estômago daquele grande peixe. Alguns até acreditam ser uma baleia. Isso é uma discussão fútil, que não vai levar ninguém a nada. E Deus ouve ele lá. Por favor, Jonas capítulo 2, versículo 1. E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe, e disse: na minha angústia eu clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre do inferno, no Sheol, eu gritei, e tu ouvistes a minha voz. Se você clamar com a sua alma, o vento vai soprar de Deus ao seu favor, e a resposta da fé para a sua alma e para o teu espírito, Deus não a negará. Então clame ao Senhor hoje. Clamou do inferno. Ele se sentia no inferno. Não é aquela pessoa que passa um nervoso e fala que a vida é um inferno. Ele está imaginando, minha alma vai para o inferno, eu estou morrendo sem fazer a vontade de Deus. Mas ele falou lá, Deus também escutou, o vento soprou lá, e para surpresa de Jonas, no lugar que ele achava que haveria uma resistência,
Milhares e milhares de almas receberam a mensagem do Senhor, se arrependeram com jejuns e rogos, e houve salvação em Nínive para a glória de Deus. O vento não erra, querido. O vento não erra. Amém? Vamos ficar em pé, por favor. Quando a palavra de Deus diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, esta palavra está incluindo as dificuldades, as lutas, os problemas. E quando você entende isso e começa a viver a favor do Espírito, você não murmura mais, querido. Você extingue isso da sua vida. Tem muita gente que tem que se libertar da murmuração, porque tudo reclama. Está indo a caminho da terra prometida, mas todo deserto vai reclamando. Nós temos que tirar isso do meio de nós. Quando Pedro soube que o vento do Espírito levaria Jesus para a cruz, disse: não, Senhor, eu vou te impedir, eu não vou deixar. Jesus disse: para trás de mim, Satanás. Você me serve de um escândalo, é? Pedro não entendeu. Como assim? Deus vai levá-lo à cruz. Era um plano do Espírito desde a fundação do mundo que Pedro queria atrapalhar. Tem gente até sem conhecimento bíblico que fala assim: o diabo estava humilhando Jesus na cruz, o diabo estava gritando de horrores na cruz, porque ele sabia que era o maior plano de salvação se cumprindo ali naquela cruz. O diabo não se agradou da cruz, não, ele tentou evitar a cruz, tentou até subornar o Senhor antes da cruz. Vou te dar reinos, vou te dar o melhor dessa terra. Ele poderia dar, né? Se ele ofereceu, tinha algo na mão dele. Mas Jesus queria as almas. E todo pecador que se arrepende e confessa Jesus como único, suficiente, exclusivo, eterno Salvador, e se lança: pastor, mas tem uma tempestade, será que eu vou morrer? Se lance, você não vai morrer. Quando o Espírito de Deus toma a boca do mensageiro, a palavra produz o resultado para o qual foi mandada. Acompanhe agora mais uma inédita mensagem de paz e vida, ministrada pelo pastor Danilo Queiroz. Abra o seu coração e faça mais do que ouvir. Tome posse, pois essa palavra é para você.